E hoje, nós viemos aqui para falar de vida. Vida, crença e significado. Esse tema tão importante, tão fundamental, que a gente consiga entender a fluidez da vida, como ela funciona, quais são os seus mecanismos para que o ser humano consiga se desenvolver na sua plenitude. E aí nós vamos pensar um pouco a respeito do princípio da vida. Aonde realmente a nossa vida começa. Quando nós nascemos, nós trazemos dentro de nós toda uma carga de conteúdos genéticos dos nossos ancestrais, mais diretamente do nosso pai e da nossa mãe. E esses conteúdos, eles nos formam. Porém, a grande pergunta e a grande reflexão é se esses conteúdos eles são meramente genéticos. Porque quando um casal se encontra e inicia a vida, cada um deles tem uma história. Cada um deles traz gravado dentro da sua genética uma história genética. E quando essas histórias se encontram, acontece uma união cromossômica até. Mas essa união, ela seria só material, ela seria só genética? Porque nós somos frutos de um ato de amor, independente se a relação durou muitos anos ou se ela foi curta. E nesse ato de amor, existiu também, além de material, toda uma carga de conteúdo imaterial, de conteúdo sentimental, de conteúdo energético. E os nossos pais viveram esse momento. E nós fomos fecundados nesse momento. Existe um conceito dado por um psicanalista austríaco, Otto Rank, psicanalista, professor, estudioso, cientista, que fala a respeito da memória celular, que seria, ou que é, o registro que fica na célula daquilo que é vivido no momento do nascimento. Mas talvez essa vivência não seja só no momento do nascimento. Talvez essa vivência já venha na história de vida, desde o nascimento do nosso pai e da nossa mãe. E ele afirma que o nascimento é o maior trauma do ser humano, porque é a ruptura de um ambiente de aconchego, um ambiente de calor, para o início de uma vida num ambiente inóspito, num ambiente novo, desconhecido. E então, quando nós nascemos, com todo esse conteúdo energético gravado de forma celular, de forma genética, nós nascemos num ambiente familiar. E esse ambiente familiar, nesse ambiente familiar, nós já vamos entrar em contato com um conteúdo que não é material. É um conteúdo psicológico, psíquico, que é o conteúdo psíquico do pai e o conteúdo psíquico da mãe. E o nosso próprio conteúdo psíquico, que está se formando e que está absorvendo todas as crenças, valores e a educação que é passada por essa estrutura familiar. Família é aonde se desenvolvem a maior parte das crenças de uma pessoa. Das crenças que limitam e das crenças que empoderam. É onde se desenvolve a maior parte da força que a pessoa tem de realização. Mas é aonde também acontecem os maiores traumas e os maiores medos. O ambiente familiar, ele é
essa vivência desse conteúdo psíquico dos pais para com os filhos. E por que nós nascemos onde nascemos? Essa talvez seja uma das grandes questões filosóficas da humanidade. Por que nascemos na família em que nascemos? Mas, independente disso, o ambiente que nascemos talvez seja o ambiente mais favorável para que a gente possa se desenvolver. Mesmo com as dificuldades que se apresentam. Nessa vivência familiar, como eu disse, nós nos deparamos com esse conteúdo psicológico de ambos, do pai e da mãe. E nesse conteúdo psíquico está contida a sombra e a luz de cada um. E uma das manifestações dessa sombra dos pais é a agressividade. E a agressividade, ela é um dos maiores causadores de traumas e medos. E o que são essas agressões? São essa manifestação daquelas mesmas crenças limitadoras, daqueles mesmos traumas que os pais acumularam desde a infância. E num processo de replicação daquele inconsciente, que a psicologia estuda isso com profundidade. Nessa replicação, esses mesmos traumas e essas mesmas crenças limitantes são passadas de forma inconsciente. Assim como o carinho e a compreensão, que também é vivido no ambiente familiar, propicia a estrutura que dará a crença empoderadora para uma pessoa, que dará toda a força necessária para que ela supere as dificuldades. O ato de, numa família, se vivenciar a transmissão dos traumas e medos tem o nome de síndrome do amor negativo. Ele é amor, mas ele é negativo, porque ele replica toda uma estrutura que foi vivenciada pelos pais de forma não positiva. E essas vivências amorosas proporcionam a criação dessas crenças empoderadoras. Mas a nossa história, ela é a base do nosso desenvolvimento. E reconhecer a nossa origem, independente de qual seja ela, é o início, é o princípio para que nós possamos ser felizes. Então, essa afirmação, sou filho, logo existo, é a afirmação base da existência humana. Reconhecer a origem, reconhecer de onde viemos, reconhecer o nosso pai, reconhecer a nossa mãe, reconhecê-los fisicamente, externamente, e reconhecê-los também dentro da nossa psique, dentro da nossa estrutura emocional. Sou filho, logo existo. Conhecer, honrar e respeitar a sua própria história pode lhe dar um poder ainda desconhecido. Porque conhecer a sua própria história é conhecer a si mesmo, é conhecer quem nós somos, porque nós somos a história que nós contamos da nossa própria história. Então, quando uma pessoa conta uma história de uma vítima, ela é aquilo. Assim como quando uma pessoa conta a história de um vencedor, ela é aquilo.
Nós somos a história que nós contamos da nossa própria história. E nessa história é que nasceram as nossas crenças, os nossos valores. Essas crenças e esses valores que nós aprendemos desde a mais tenra infância e que nós adquirimos ao longo da vida, elas geram as nossas atitudes. Crenças, valores e atitudes geram a nossa mentalidade. E toda crença é maior do que todo conhecimento. Porque a crença, ela está enraizada. Embora a pessoa conheça uma coisa filosoficamente, academicamente, mas o que vai direcionar a vida dela é aquilo que está enraizado no seu inconsciente, que são as suas crenças, os seus valores. Toda crença é maior do que todo conhecimento. Mas somente o autoconhecimento pode transformar uma crença limitadora numa crença empoderadora. Autoconhecimento é o mergulho no próprio interior. É conhecer-se na essência. Conhecer os seus traumas, conhecer os seus medos, conhecer aquilo que é luminoso também, conhecer aquilo que lhe torna forte. Mas não fugir de si. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. O autoconhecimento, ele tem esse poder de trazer a cura das crenças, a cura da história, a cura daquilo que ainda não nos proporciona evolução. E quanto mais eu me curo, mais eu me potencializo. Mais eu consigo colocar a meu favor aquilo que me tornará feliz. Mais eu consigo alinhar o meu inconsciente com o meu consciente. E tudo isso trabalhar a meu favor. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. E quem sou eu? Dentro do processo do autoconhecimento, essa é a grande questão. Quem sou eu? Eu sou a história que eu conto da minha própria história. Esse sou eu. Então, que história nós estamos contando da nossa própria história? Essa é uma pergunta profunda, que a gente deve mergulhar nela e perceber que história eu estou contando da minha própria história. Porque esse sou eu. A partir do momento que nós mergulhamos no autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. E isso acontece através da ressignificação da própria história. A partir do momento que eu me encontro, me deparo com meus traumas, com os meus medos, eu tenho a grande oportunidade de ressignificá-los. E o autoconhecimento proporciona isso. Você não fugir daquilo que lhe aflige. Ir ao encontro daquilo que lhe limita. E poder, nesse encontro, fazer a ressignificação. Porque a fuga daquilo que dói não favorece o desenvolvimento. Porque aonde está o veneno, também está o antídoto. A natureza nos mostra isso. Aonde está o veneno, também está o antídoto. Aonde está a sua maior dor, também está o seu maior poder. Aonde está a sua maior tristeza, também pode estar a fonte de toda a sua felicidade. Encarar os próprios traumas, encarar os próprios medos, se conhecer, é o grande remédio. E ao ressignificar a história, nós percebemos que o fato, o acontecimento, nunca é o acontecimento em si. Ele é sempre a leitura que nós fazemos dele.
Tem um exemplo ilustrativo que eu gosto muito. Imagine que você saiu de férias. Está na beira da praia. Está lá numa casa, na beira da praia. Amanheceu o dia e você, ansioso para ir para o mar, tomar um sol. E na hora que você vai sair, cai uma chuva amazônica. Que atrapalha o seu verão, atrapalha o seu dia. E aí você olha para aquela chuva, puxa vida, por que choveu justo agora? Que chuva ruim. Eu queria um dia ensolarado. Aquela mesma chuva caiu no Agreste. Para um sertanejo plantador que esperava também ansiosamente, só que não pelo sol, pela chuva. E quando ele viu a chuva caindo, ele se colocou de joelhos no chão e agradeceu a Deus por aquela chuva tão boa, porque com ela ele ia poder fazer frutificar a sua plantação. E aí então a gente para pensar, chuva é bom ou é ruim? Chuva não é bom e nem ruim. Chuva é chuva. Ruim ou bom é a percepção que nós temos do fato que acontece. A proposta da vida, quando nos coloca uma dificuldade, nós podemos ver a dificuldade ou podemos ver a oportunidade. É como aquela mãe que acorda o filho pela manhã, diz, meu filho, acorda. Aquela mãe de uma família pobre, diz, meu filho, acorda, você precisa ir para a escola. Você precisa estudar para ser alguém na vida. Ela vai, sai do quarto e a criança não acorda. Ela volta mais uma vez, só que aí num outro tom. Meu filho, acorda. Você precisa ir para a escola. A vida não é fácil. Se você não estudar, será mais difícil ainda. E o menino não acorda. E ela volta para o quarto. Só que aí a sombra dela se apresenta. Ela diz, acorda menino, seu preguiçoso, você não vai ser nada na vida, acorda e vai para a escola. Aí o menino acorda. Quando ele acorda, é essa última mensagem que ele ouve. Mas na verdade, a mensagem que ela quer transmitir é a primeira. Isso é uma ilustração que vale muito para quem é pai. Que mensagem você quer gravar no inconsciente do seu filho? Que mensagem você gravará no inconsciente do seu filho com aquilo que você fala? Ressignificar a história é gerar mudança. Gerar mudança. Gerar nova visão. Mas a mudança, ela não acontece de uma forma grandiosa. A proposta é fazer uma pequena mudança. De pequenas em pequenas mudanças que se reverberam por outras áreas da nossa vida, é que nós ressignificamos a nossa história. É que nós entendemos o propósito de tudo que nos acontece. Alinhar crenças, valores e atitudes é encontrar o propósito e a missão. Encontrar o propósito da nossa vida talvez seja a essência de encontrar todo o nosso poder de realização. Encontrar o propósito da nossa vida. E viver dentro de um propósito é construir uma missão. Construir uma missão de vida. E ao construir e viver uma missão de vida, nós temos a possibilidade de, além de transformarmos a nós mesmos, transformarmos todo um ambiente que está à nossa volta. De trazermos para esse mesmo propósito e para essa mesma missão outras pessoas que também estão buscando o autoconhecimento, que também estão buscando entender e ressignificar a sua própria história. Crença. Em que nós acreditamos realmente? Nós acreditamos que
Nós somos seres que estamos aqui nesse plano e que esse plano nos proporciona toda uma vivência de sofrimento. E o que vai acontecer depois? Quais são os valores que embasam o meu agir? Porque crenças e valores geram atitudes. As atitudes estão alinhadas com aquilo que você definiu como seu propósito de vida? Como aquilo que vai dar o significado e o sentido da sua existência? E isso está intrinsecamente ligado com o inconsciente. Porque a atitude, ela nasce dos valores. E os valores são aqueles que estão gravados no inconsciente. Por isso, o autoconhecimento, trabalhar o inconsciente humano, é a grande chave da virada na sintonização da nossa mente com aquilo que nós chamamos de prosperidade, de felicidade. Me olhei no espelho e me perguntei, quem é você? E ele me disse, suas escolhas. Nós somos as escolhas que nós fazemos. Somos a história que contamos da nossa própria história, porque a nossa história reflete as escolhas que fazemos. Como nós estamos escolhendo na nossa vida? Sobre que estrutura nós estamos fazendo as nossas escolhas e que escolhas a gente tem feito? Eu trago perguntas para que a gente possa refletir. O coach, ele é um profissional que traz perguntas, porque as perguntas mobilizam o interior, para que a própria pessoa possa encontrar a resposta, porque essa resposta tem que fazer sentido na estrutura de crenças e valores da pessoa. O que você vê quando se olha no espelho? Todos os dias de manhã, quando você acorda e vai escovar os dentes, o que você vê quando olha no espelho? Você gosta do que você vê quando olha no espelho? Você está satisfeito com o que você vê quando olha no espelho? E não é só a imagem física, é a imagem interior, o reflexo daquilo que está dentro. Suas escolhas estão te fazendo feliz hoje? Porque as nossas escolhas devem nos fazer feliz hoje. Muitas pessoas vivem para serem felizes daqui a 10 anos, 20 anos, quando se aposentarem, quando na verdade a verdadeira felicidade acontece hoje, com as coisas simples, com as coisas mais simples. E o que você escolherá então agora para ser feliz? Que escolhas você faz para você hoje, para ser mais feliz? Qual a nova proposta que você se faz para se encontrar mais na completude que você pode ter com você mesmo e com as pessoas que te cercam? Manter a mente otimista. Trazer para a sua vida a sua força interior. Ter um objetivo claro na vida. Esse é o fruto do alinhamento interno. A mente otimista, a força interior, um objetivo claro e entregar-se para a vida, para vivê-la na sua plenitude. E aí a gente pode pensar, qual é o poder da nossa mente? Porque se eu tenho o poder de me manter, de manter a minha mente otimista e focada num objetivo, por que é que às vezes eu não consigo fazer isso? Qual o poder da nossa mente? E por que ela desfoca? O autoconhecimento pode nos trazer essa resposta. Quando nós temos um propósito de vida, quando nós temos uma missão definida para viver, a nossa mente se alinha com esse propósito
E aí ela consegue manter o foco naquilo que é o objetivo do nosso propósito e da nossa missão. Como você encara as dificuldades? Você se apequena diante das dificuldades? Quando uma dificuldade se apresenta, você se encolhe, você se fecha no seu quarto interior? Ou você arregaça as mangas e encara a dificuldade com toda a sua força de realização? Supera, vai em frente e realiza, e constrói, e dá novo sentido, e gera novo mindset, mentalidade, visão de mundo, a forma com que eu olho para as coisas, a mentalidade que eu tenho diante do mundo. Sua mente está direcionadora? Ou você está ao sabor dos ventos? Aquilo que surge no seu pensamento é o que você faz. Ou você direciona o seu pensamento para aquilo que você realmente busca, para aquilo que você realmente quer. Quando se tem um propósito, a mente é direcionadora do pensamento. Quando se tem um propósito e uma missão, a mente está alinhada. O pensamento está focado no propósito e no cumprimento daquela missão que nós definimos para a nossa vida. Existe um conceito de Paul MacLean, que é o conceito do cérebro trino. Ele desenvolveu essa teoria nos anos 70. Essa teoria não foi completamente aceita no meio acadêmico, mas existe uma estrutura filosófica nela muito interessante, que fala do conteúdo humano, que fala do conteúdo do cérebro humano. Ela fala que a comunicação humana, o cérebro humano, ele está dividido em 3 partes. Uma parte que é o cérebro reptiliano, que é aquele que traz aqueles princípios originais da vida humana. É um cérebro instintivo. 55% da comunicação humana acontece através do cérebro reptiliano. Ações, reações, como nós lidamos com as adversidades, instinto de proteção, de fuga. 38% é o cérebro límbico. Nós agimos 38% na comunicação humana pelo sentimento. E somente 7% é intelectual, é racional, é o neocórtex. E nós afirmamos que nós somos seres racionais. Muitas vezes você pergunta para uma pessoa, você é mais racional ou mais sentimental? Você não, eu sou mais racional. Na verdade, não tem como ser tão racional assim. Porque só 7% é intelectual. Os outros 93% ou são instintivos ou são emocionais. Essa base teórica dá uma visão de como é que nós nos comunicamos. E como nós nos comunicamos com o exterior e como nós nos comunicamos com o nosso próprio interior. Quando nós definimos um objetivo, sobre que bases, que área do cérebro está definindo esse objetivo? Esse objetivo está definido por instinto? Ou esse objetivo está definido por emoção? Ou ele está definido, então, por racionalidade? Ou ele está definido por uma junção de tudo isso? Mas eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que ter essa noção de onde nasce essa minha visão. Quando eu defino um objetivo, sobre que bases eu estou definindo esse objetivo? Quem pensa positivo, vê o invisível, sente o intangível e consegue o impossível. A mente direcionadora tem essa capacidade de fazer com que nós consigamos atingir aquilo que nos parecia impossível. Porque ao definir um objetivo, nós estabelecemos com clareza sobre quais bases ele está sendo definido. De qual lugar de dentro de nós
é que nasce aquele querer. E saber isso está dentro do autoconhecimento e é muitíssimo importante. Porque muitas pessoas vivem a vida inteira sem definir um objetivo, sem definir um propósito. E vive uma vida sem significado. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa é a síntese da infelicidade. Viver uma vida sem significado. Viver uma vida sem um propósito. Você está no comando dos seus pensamentos? Estar no comando dos pensamentos é ter assertividade naquilo que se faz. É ter direcionamento, é ter foco. É fazer com que o pensamento se alinhe ao seu propósito. É concretizar aquilo que se definiu. Estar no comando dos pensamentos é fruto do mergulho do autoconhecimento. É fruto do mergulho interior. É fruto do alinhamento de crenças, valores e atitudes. Em que você pensa quando você acorda? Porque tem gente que acorda e fala, nossa, que horas que vai chegar às 6 da tarde? É como se você entra no trabalho pensando em sair já, pensando em ir embora. Que sentido tem isso? O que eu penso quando eu acordo? Eu penso que meu dia será vitorioso? Que eu superarei as dificuldades? Eu conecto a minha mente e o meu pensamento com a realização, com o êxito? Mente direcionadora. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, nós tomamos a decisão e sempre temos um plano B. Porque se não der certo, eu posso fazer outra coisa. 50% já deu errado quando a gente pensa isso. 50% já deu errado. A mente direcionadora, ela foca na realização plena daquilo que se define. Para quem tem o pensamento e a mente totalmente direcionada para o sucesso, para o êxito, para a prosperidade, não existe e se. Isso não passa pela cabeça. Porque se passar, 50% da realização já se perdeu. Ficará muito mais difícil de se concretizar aquilo que se sonha. Ter a mente direcionadora é acreditar naquilo que se colocou como propósito. Porque o propósito tem que nascer da base interior de crenças e de valores. Propósito de vida é a essência que orienta a trajetória. Está ligado diretamente à identidade de cada um. O propósito está diretamente ligado à identidade. E a identidade é quem eu sou. E eu sou a história que eu conto da minha própria história. Se eu quero ter um propósito, eu tenho que entender a minha história. Eu tenho que entender o que existe de desafio na minha história. A minha história me orienta para que sentido? Entender a minha história é entender o propósito da minha vida, aquilo que me move, aquilo que dá sentido para o que eu faço. Por isso é tão importante a gente mergulhar e entender a própria história. Qual o seu propósito de vida? Você já definiu para você um propósito de vida? Você já parou, já pensou e detalhou a sua história e percebeu qual é a proposta que ela faz para você? Porque ela faz uma proposta para você. E se você entender essa proposta, você pode potencializar
toda a sua força interior de realização. Pois quando a gente entende o propósito de vida, a gente passa a viver com significado. E viver com significado é a gente pensar: se eu não existisse, eu faria falta para quem? E muitas pessoas não conseguem achar para quem fariam falta se não existissem. Para quem eu faria falta se eu não existisse? Eu faria falta para minha esposa, eu faria falta para os meus filhos, eu faria falta para os meus amigos, eu faria falta para o mundo, porque no mundo eu sou único, não existe uma cópia. Quando eu visualizo isso, eu consigo visualizar o meu valor mais interno. Eu consigo visualizar a minha singularidade. E reconhecer o seu próprio valor dá sentido também. Dá sentido para a minha vida, dá sentido para a vida de alguém. Para mais quem eu dou sentido? Para a vida de mais alguém eu dou sentido? As minhas atitudes transformam a vida de mais alguma pessoa? Porque quando eu encontro o sim nessa resposta, eu posso ter a certeza de que eu estou vivendo uma missão de vida. E você, já definiu qual é a sua missão de vida? A que sua vida se destina? Ter uma missão de vida é saber qual é o meu papel no mundo. É saber o que eu nasci para ser e conseguir ser o que eu nasci para ser. A minha originalidade. Porque o ser humano, ele nasce original. Só que a sociedade nos faz agir como outra pessoa. A educação nos molda para estarmos enquadrados num padrão. Nascemos originais, vivemos e aprendemos e morremos uma cópia de coisas que já existiram, de pessoas que já existiram. Encontrar a sua originalidade é encontrar a sua missão de vida, é encontrar aquilo que te faz único no mundo. E dentro dessa missão de vida, o quanto você está aproveitando a vida? O quanto você está vivendo realmente? Ou o quanto você está vendo o tempo passar? E o que é viver realmente? Viver realmente talvez seja aproveitar cada momento, não desperdiçar um segundo sequer, na busca do autoconhecimento, na busca da realização plena dos seus dons e talentos, na busca da conexão própria e na busca da conexão com o outro e com o mundo, com a natureza, com a vida. Quanto você está cuidando de você? Seja fisicamente, seja mentalmente, seja emocionalmente, socialmente, o quanto você cuida de você, o quanto você cuida e vive para alguém. Pois viver para alguém também dá sentido para a vida. Viver para alguém também dá sentido para a vida. Estar conectado em equilíbrio conosco mesmos e com alguém também dá sentido para a vida. Reconhecimento e gratidão. Quando nós encontramos o propósito, o sentido e a missão de vida, nós nos alinhamos com o universo, nós nos alinhamos com a nossa própria história, nós encontramos o nosso poder interior e ao encontrar esse poder, o sentimento que nos conecta à natureza, ao universo, é a gratidão. A gratidão é um dos sentimentos mais poderosos que tem. Porque através da gratidão,
a conexão com toda a plenitude que existe se faz presente na pessoa. E ela pode expressar, então, a plenitude da sua luz, do seu conteúdo interior, que foi trabalhado através do mergulho da sua própria história. Você já pensou nos motivos que você tem para agradecer todos os dias? Quando você acorda e se olha no espelho todos os dias de manhã, aqui você agradece. Ou você nem agradece. A vida já vai passando assim todos os dias, da mesma forma, você levanta, faz as coisas, trabalha, volta para casa, dorme. E você não tem a oportunidade ainda de se conectar e agradecer. Agradecer pelo que você é. Agradecer pelo que você tem. E muitas vezes agradecer até pelo que você não tem, porque o que você não tem é o que te faz ter força para buscar. O que você agradece todos os dias? Porque talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas o que você já tem, você agradece? Você deseja tudo o que você tem, ou você já nem reconhece mais aquilo que você conquistou? E reconhecer aquilo que se conquistou é a base para ser feliz hoje. Porque todos nós já conseguimos conquistar alguma coisa. Material ou não. Todos nós já conseguimos conquistar alguma coisa. Todos nós já chegamos até aqui. E chegar até aqui tem um sentido, tem um significado, que é a nossa própria realização. Quando eu olho para aquelas duas telas, eu entendo o significado. Eu entendo o sentido da vida. Porque o sentido da vida talvez seja a realização plena de tudo aquilo que nós nascemos para ser. Quando eu vivo uma missão, com certeza, eu deixarei marcas no mundo. Eu deixarei uma história para ser contada. Eu deixarei um legado. Essa é o grande trabalho do autoconhecimento e do autodesenvolvimento e da nossa participação, da nossa interação humana. É a gente poder deixar um legado no mundo, deixar uma história para ser contada. Quando eu não estiver mais aqui, o que falarão de mim? O que meus filhos falarão de mim? Que história eles contarão da minha história? O legado. Escrever uma história de forma com que seus filhos tenham a honra de contá-la. Que eles contem a sua história de uma forma honrada, como alguém que viveu nesse plano e realizou todos os seus dons, talentos, as suas virtudes. Não teve tudo, mas encontrou a plenitude em tudo que teve. Pode até não ter sido tudo o que desejava, mas tudo que conquistou dentro da sua autorrealização, ele viveu plenamente na sua intensidade. Contar uma história, deixar uma história, construir uma missão de vida, transformar a si mesmo e transformar outras pessoas com a nossa própria história, com a nossa própria vivência, é o verdadeiro sentido da nossa vida. Muito obrigado. E aí eu abro agora para a gente poder co-criar um pouco, conversar, se tiver alguma pergunta a respeito do conteúdo, do que foi apresentado, ou alguém quiser falar alguma coisa, fique à disposição, fique à vontade. Sim. A técnica utilizada pelo senhor nessa área quanto à nossa memória. Quanto à memória? Por exemplo, eu quero algum marco que teve na minha vida, digamos, favorável ou não, quando eu tinha, por exemplo, 20 anos. Sim. E aquilo eu não estou conseguindo, é uma coisa que me atrapalha, eu não tenho plena consciência. Quando nós fazemos para relembrar e rememorar nesse curso, nessa proposta, qual é o encaminhamento para isso? Como eu disse, o coach,
ele é um profissional especialista em fazer perguntas. E as perguntas, elas têm um poder, um grande poder de conectar o inconsciente. Uma pergunta, ela mobiliza a pessoa internamente, para que a própria pessoa encontre a resposta. E nessa mobilização interna, muitas vezes, tudo aquilo que era desconhecido, que era oculto para a pessoa, se revela. Isso dentro de um processo de coaching é nítido. Nós fazemos uma pergunta direcionada, porque dentro de um processo de coaching, ele é um processo que acontece entre o inconsciente do profissional do coaching, do coach, e o inconsciente do coachee, do cliente. O que é isso? É o que nós chamamos de comunicação inconsciente. Comunicação inconsciente não é comunicação sem consciência. Comunicação inconsciente é a comunicação essencial da natureza humana. Porque embora nós achemos que a nossa vida, nós a direcionamos e nós a vivemos através de tudo aquilo que é consciente, sim, isso acontece. Mas muito do que nós fazemos é dirigido pelo nosso inconsciente. E acessar, conectar esse conteúdo é fundamental. Então existem diversas técnicas dentro do trabalho que eu faço. O questionamento, a pergunta, que não é feita num ambiente racional como esse. É um ambiente onde existe uma conexão, onde existe que nós chamamos de um campo mórfico. Porque quando nós temos a presença dos dois inconscientes, nós geramos um campo relacional mórfico. E esse campo relacional mórfico, ele traz à tona todo o inconsciente da pessoa. E ela encontra muitas vezes uma resposta ou relembra uma coisa que ela não sabia, a respeito dela mesma e da própria história. Mas além do coaching tradicional, existe também o que nós chamamos de coaching ericksoniano, que é o coaching que trabalha a linguagem ericksoniana, que é o transe e hipnose. Que muito ao contrário do que se acha que seja transe, que seja hipnose, onde a pessoa ficaria inconsciente, sem saber o que está acontecendo, a hipnose, ela é um estado de presença plena. A hipnose ericksoniana, Milton Erickson foi um psiquiatra que desenvolveu a base da hipnose ericksoniana por conta de uma limitação física dele. E o exercício, a prática da hipnose, fez com que ele conseguisse viver mais 15 anos do que o que havia sido estipulado pela doença dele, que era uma degeneração física. Ele mergulhou na hipnose tradicional e desenvolveu uma técnica que é a hipnose ericksoniana. Estado de atenção focado e pleno sobre si mesmo. E quando nós estamos nesse estado de atenção focado e pleno sobre si mesmo, tudo aquilo que nos era desconhecido nos é revelado. O processo de coaching tem esse objetivo. Muitas e muitas ferramentas que se podem ser usadas dentro do processo para que a pessoa possa entender o propósito e ressignificar, muitas vezes, um trauma, um medo. E às vezes, o medo, na verdade, ele é uma grande proposta. Ele é a proposta de que a pessoa encontre a sua força interior. Primeiro, parabéns, gostei muito de tudo. Essa hipnose ericksoniana, você falou, né, um estado de presença, Isso. ela contrária à noção que eu tenho de hipnose, que é exatamente a perda da consciência. Nesse caso da ericksoniana, o coach, a pessoa, o paciente, ele está consciente também, ou você, como terapeuta, coach, é que direciona? Ele está totalmente consciente. Por isso que um exercício, a prática da hipnose ericksoniana, ela não se dá assim num primeiro contato entre coach e coachee. Geralmente eu aplico a técnica não obrigatoriamente, porque eu tenho coaches que fizeram todo um processo comigo e eu não apliquei a técnica da hipnose ericksoniana, mas geralmente na terceira, quarta ou quinta sessão.
Porque eu preciso conhecer um pouco a história da pessoa, eu preciso conhecer as crenças e os valores dela. Porque o estado de presença é tanto que se eu disser qualquer coisa que fira o valor dela, ela volta no mesmo momento. Ela quebra o estado de fluxo no mesmo momento. Então é um estado de presença pleno. Você está ali sabendo exatamente o que está acontecendo contigo. Mas você vivencia esse estado de presença numa outra dimensão. Uma dimensão muito mais profunda, muito mais mergulhado em si mesmo. E nessa dimensão mais profunda, de um mergulho mais profundo interior, é possível sentir novamente aquele mesmo fato que aconteceu há 30 anos atrás, que aconteceu na infância. É possível reviver aquele fato. É possível reviver aquele acontecimento. E de uma forma direcionada, reviver e entender o propósito daquilo. Porque quando a gente revive e entende o propósito, aquela vivência, ela é gravada novamente. E quando ela é gravada novamente, novas crenças surgem. Então, essa é o conhecimento que ressignifica. Ele reestrutura as crenças. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma na infância, né? Ela tem a possibilidade de voltar naquele momento, através da hipnose, de reviver aquele momento, de sentir todas as dores de novo. Mas quando, através do processo de hipnose, eu faço ela voltar até aquele momento, quando ela vem daquele momento para hoje, ela vem entendendo o sentido de todas as coisas que aconteceram depois. E o propósito daquele acontecimento, que até então para ela era traumático, era doloroso, a partir do momento que a gente encontra o propósito e o sentido, o que aquilo trouxe de progresso, de evolução, e que a gente não estava vendo, aí eu consigo fazer a ressignificação. Essa é a proposta da hipnose ericksoniana. Ela trabalha num nível mais profundo. O processo de coaching em si, ele já trabalha num nível profundo, do emocional. Usando-se então a técnica da hipnose, aí nós vamos trabalhar num nível mais profundo ainda. Mas a pessoa está sempre consciente do que está acontecendo. Mas quando você fala assim de coaching, life coaching, né? Sim. Ele é a base, seria assim, qualquer pessoa que tem interesse em fazer o coaching, é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro nível que tem que ser feito para depois escolher um profissional, um executivo, como é que funciona? Na verdade, a pessoa quando chega, quando me procura, ela tem uma demanda, né? Olha, eu estou buscando uma ascensão profissional na minha empresa, e para esse cargo que eu estou buscando, tem alguns pré-requisitos, né? Tem algumas habilidades, conhecimentos que eu ainda não tenho e eu preciso desenvolver, que geralmente são habilidades emocionais, né? Porque os cargos de liderança, eles exigem habilidade emocional. E muitas vezes a pessoa tenta um processo seletivo, 2, 3, não passa. Porque o conteúdo emocional no processo seletivo é evidente. É evidente. É nítido para quem tem esse conhecimento, né? Então ela busca um profissional de coaching para trabalhar esses conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que ela consiga atingir aquele objetivo. Só que o princípio do self-coaching ou do life coaching, ele é que o ser humano replica o seu conteúdo interno em todas as suas áreas de atuação. Então eu replico o meu conteúdo interno na família, na religião, no convívio com os amigos, no trabalho. Ou seja, eu só vou conseguir apresentar aquelas habilidades, aquele conteúdo que se espera para o cargo, se eu trabalhar o meu interior primeiro. Entendeu? Às vezes um executivo, por exemplo, que se candidata para um cargo está para ser promovido para um cargo de VP, de vice-presidente. Só que existe um nível de estrutura emocional que precisa ter naquele cargo, porque a pressão é muito grande.
E se a pessoa não tiver aquela estrutura emocional, ela não aguenta. Então nós fazemos todo um processo para que a pessoa entenda onde estão as fragilidades emocionais dela na sua própria história, consiga entender o propósito de um medo que ela tem diante de uma situação difícil e desafiadora. E quando ela entende o propósito do medo, ela encontra essa força de realização. Ela encontra aquela estruturação emocional que ela precisa para aquele cargo. Porque, como eu disse, onde está o veneno, também está o antídoto. Então, dentro de um processo de coaching, o cliente, o coachee, ele vai ser levado ao encontro daquilo que lhe limita. Porque é ali que está tudo aquilo que lhe traz superação.